Ok, redação políticas públicas para a população carcerária no Brasil. Desafios e perspectivas para a reinserção social. Vamos lá, pessoal. Então, na redação, o candidato deverá escrever uma dissertação argumentativa, onde, logicamente, nessa dissertação eu vou ter introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Já que eu vou trazer argumentos, teses e argumentos, a gente sabe que na dissertação argumentativa você vai trazer suas teses e você vai trazer argumentos para defender sua tese. É isso, ó. É isso que você vai fazer. Então, aqui, o candidato deverá escrever uma redação, uma dissertação argumentativa, posicionando-se criticamente diante do tema proposto. Espera-se que o texto apresente clareza, coesão, coerência, logicamente, além dos formais gramaticais, que têm que ser obedecidos, e seja desenvolvido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O texto deve ser estruturado em, no mínimo, 3 partes. Eu vou ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, pontos para o seu desenvolvimento. Logicamente, eu vou colocar isso daqui já como parte da aula, logicamente ali, o texto motivacional na hora da sua prova. Talvez ele não aponte esses temas, mas aqui eu já estou te dando uma forcinha a mais. Então, vamos lá. Na sua redação, você pode estar contextualizando o sistema penal brasileiro. Então, você pode, na hora da escrita, apresentar o panorama geral do sistema prisional no Brasil. Você pode, ali, na hora que você estiver escrevendo, apresentando todo o panorama. Para isso, você tem que ter conhecimento. Onde você pode mencionar, por exemplo, a superlotação, né? Que é um problema, que a gente sabe que, às vezes, a quantidade, nós temos aproximadamente aí 800 mil presos, né? 700, dentro de 700 a 800 mil presos no Brasil. Então, às vezes você pega uma cela que tem 50 pessoas, uma cela que era para uma pessoa. Você pode apresentar condições precárias de detenção, impactos, e quais os impactos desses fatores na dignidade humana. Então, você pode estar colocando isso no seu desenvolvimento. Outro ponto importante que você pode estar citando na sua redação. Você pode estar discutindo o quê, professor? Relevância de implementar o quê? Política pública voltada para a população carcerária. Então, aqui você apresenta soluções. Aí você pode, mas por que política pública? Para garantir os direitos básicos, como saúde, educação, oportunidade de trabalho dentro do presídio. Né? E isso para garantir sempre o quê? A dignidade da pessoa humana, que é um princípio dos direitos humanos. Educação e formação profissional. Aqui você pode abordar a educação, a formação profissional como uma ferramenta essencial para a reinserção social dos detentos. Então, inclusive, né, o trabalho e o estudo, você pode utilizar isso aí para quê? Coloca aí no chat. O que a lei de execução penal fala sobre trabalho e estudo? Ajuda o quê? Vamos lá, coloca no chat. Professor, o trabalho e o estudo na lei de execução penal ajuda o quê? Começa com R. Sim, sim, Sandra, ajuda a diminuir. Opa, o Aleph é a remissão da pena. Muito bem. Então, o trabalho e o estudo, ele já ajuda o quê? Na remissão da pena. Não é isso? Isso é um incentivo? É. Porque você vai trabalhar e estudar para você diminuir o seu tempo de cumprimento de pena. Então, tudo isso ajuda? Ajuda. É uma ferramenta para a reinserção social. Tá bom? Você pode colocar, caso você saiba, por exemplo, ali, um programa de sucesso que deu certo. Em algum estado você pode citar, lógico, se você tiver a certeza, porque as fontes têm que ser reais, e como esse programa contribuiu para a redução dessa reincidência. Porque quando ele sai, qual um dos maiores problemas? É ele sair e voltar a cometer o crime de novo. Então tem que ser feito um trabalho dentro da prisão para que não ocorra isso. Tá bom? Vamos aqui, outro ponto. Quais os desafios para a reinserção social? Aí você vai identificar quais são os obstáculos enfrentados pelos ex-detentos ao retornarem à sociedade. Às vezes, você pode citar que muitos não conseguem trabalho, né? A dificuldade de encontrar o quê? Emprego, falta de suporte psicológico.
Você pode colocar com os problemas, são desafios, né? Nem problemas, são desafios para quem sai, né? E propostas de melhoria. Geralmente, essas propostas de melhoria, você utiliza em qual parágrafo? Será que é da introdução, do desenvolvimento ou da conclusão? Geralmente, você deixa o parágrafo da conclusão para quê? Para colocar sugestões. Então, você pode colocar medidas, sugere medidas concretas. Para quê? Para melhorar as políticas públicas destinadas à população carcerária. Então, eu coloquei aqui uma dica para vocês, o que é que poderia ter a redação. E agora, nós vamos apresentar um modelinho de como seria uma redação. Bom, sobre esse tema. Vamos lá. Ó, então, aqui a nossa introdução. Introdução. Então, aqui, qual é o tema? Vamos lembrar de novo? Políticas públicas para a população carcerária no Brasil. Desafios, olha lá, desafios e perspectivas para a reinserção social. Vamos lá. Você poderia começar a sua redação assim. A necessidade de uma reforma do sistema penitenciário é um debate incontornável quando falamos de justiça e reabilitação. Pronto. O cenário atual, vírgula, marcado por prisões superlotadas e condições degradantes, vírgula, revela uma falha sistêmica que vai além do simples encarceramento, alimentando um ciclo de reincidência que afeta não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também toda a sociedade. Pessoal, o que foi que eu coloquei aqui? Eu falei da necessidade de reforma do sistema penitenciário, certo? Que é um debate que é incontornável hoje no Brasil, quando a gente fala de justiça e reabilitação. Aí eu coloquei o cenário atual. Quais são os problemas? Disse que nós temos prisões superlotadas, condições degradantes, tem uma falha do sistema, tem, que vai além do simples encarceramento. E essa falha, o que é que vai acontecer? Eu estou dizendo que alimenta o ciclo de reincidência que vai afetar o quê? Não apenas os próprios indivíduos que estão envolvidos, mas também toda a sociedade. Professor, eu pensava que esse mas, dentro da coesão, da coerência, né, ele seria adversativo, mas não é. Olha o contexto. Ele está dizendo que essa falha sistêmica, né, pode ser que seja do governo, ela está alimentando um ciclo de reincidência que está afetando não só os indivíduos que diretamente envolvidos, ou seja, os próprios presos, ou seja, não só, mas, olha lá, mas também toda a sociedade. Tá vendo? Então aqui, ó, eu estou utilizando o que aqui, professor? Estou utilizando coesão sequencial. Então, olha a importância de utilizar o quê? As conjunções. Para dar sequência. As conjunções, elas vão dar sequência nas suas ideias. Tá? Isso aqui foi minha tese. Falei do cenário atual. Ó, por meio de exemplos concretos e dados, argumentarei que a reforma do sistema penitenciário é essencial para alcançar uma justiça mais eficaz e promover a verdadeira reabilitação dos detentos, enfocando a humanização das penas, a educação e a integração. Pessoal, uma dica para vocês. Eu peguei essa redação aqui. Será que ele, quando ele bota assim, ó, argumentarei, será que isso aqui está certo? Ele colocou em primeira pessoa. Será que está certo? Por meio de exemplos concretos e dados, argumentarei que a reforma do sistema penitenciário é essencial para alcançar uma justiça mais eficaz. Pessoal, evitem colocar isso daqui. Evitem colocar isso daqui. Não é legal. Eu argumentarei. Não. Como é que você poderia falar isso daqui? Você pode falar o seguinte, ó. Depois desse ponto, você bota só assim, ó.
A reforma do sistema penitenciário é essencial para alcançar uma justiça mais eficaz e promover a verdadeira reabilitação dos detentos, enfocando a humanização das penas, a educação e a integração social. Essa partezinha aqui, inclusive eu vou deixar aqui. Pessoal, por gentileza, eu queria só saber por que é que muitos estão saindo da aula. Problema de internet? Sala é importante. Vamos lá. Muito bem, Aleph. Ó, essa partezinha aqui eu tiraria da redação. Eu peguei uma redação sobre o tema e eu vou corrigir ela. Vou colocar em vermelho e vou tirar isso daqui, ó. Não precisa ter se por meio de exemplos e concretos e dados argumentarei. Não precisa disso. Você poderia simplesmente, depois do ponto, começar aqui, ó. Coloca um A maiúsculo. Vamos lá. A reforma do sistema, ela é essencial. Pronto, você acabou de colocar a sua tese, ó. Você está dizendo que ela é essencial. Você começou com uma introduçãozinha, falou dos problemas que nós temos, e agora, antes de finalizar a introdução, aí é onde está a jogada. Você vai colocar uma tese e vai colocar já o seu direcionamento. Porque no desenvolvimento você vai trazer os argumentos para defender o que você colocou na introdução, e na conclusão você vai dar uma sugestão. Você retoma o que você falou de forma bem resumida e depois coloca a sugestão. Então, você poderia simplesmente falar: a reforma do sistema penitenciário é essencial para alcançar uma justiça mais eficaz e promover uma verdadeira reabilitação dos detentos. Enfocando o quê? Ele diz que você tem que focar na humanização das penas, na educação, ó, 2, e integração social. Pronto. Aí, esse foi o argumento que dessa pessoa que escreveu essa redação, que por, a introdução está muito boa, porém nós tivemos um erro aqui que eu não colocaria na redação. Não precisa dizer eu argumentarei que. Não. Precisa disso. Você já sabe que quando você começa a reforma do sistema penitenciário até o ponto, pronto, é a sua tese. E aí você disse o que é que tem que ser focado. Na humanização das penas, você disse que tem que focar na educação e na integração social. Pronto. Perfeito. Então, eu corrigiria só isso aqui que está em vermelho. Pessoal, deu para entender essa introdução? O que eu quis passar para vocês? Tranquilo? Podemos passar para o desenvolvimento? Sim ou não? O que é que eu deixo de importante aqui? Você utilizou bem a coesão sequencial, que foi a questão da utilização da conjunção, que é o mais também, não só, mas também. Pontuou separando os períodos. E na introdução você apresentou sua tese. Qual é a tese, professor? Você está aqui, ó. A sua tese é esse aqui, ó. Você está dizendo que a reforma do sistema ela é essencial para alcançar a justiça mais eficaz e promover a verdadeira reabilitação dos detentos. Essa é a sua tese. Enfocando o quê? Aí você deu 3 focos. Você focou na humanização das penas, focou na educação e focou na integração social. Pronto. Até aí, tranquilo? Bota no chat. Eu quero ver a interação de vocês. Vamos lá. Vamos agora no desenvolvimento trazer argumento, porque assim, até agora você me falou, você que escreveu essa redação, colega, você está falando para mim que a reforma ela é essencial. Você focou na humanização, disse que a educação é importante e na integração, mas não me convenceu ainda. Você está falando que isso é importante, mas com base em quê? Agora, na introdução, a função do introdução não, a função do desenvolvimento é isso, trazer argumentos para justificar o que você falou. Vamos lá. Tá aqui. Trouxe aqui o desenvolvimento. Nessa redação, o colega colocou aqui 3 parágrafos. Ó. Professor, tem problema? Depende do número de linhas que o concurso pede. Se ele dá no máximo 30 linhas, ótimo, escreva. Eu coloquei aqui 3 parágrafos de desenvolvimento. Professor, podia ser só 2. Geralmente, o melhor dos cenários é 2. Faça 2. Mas para efeito de aula aqui, quanto mais informações eu trouxer, melhor que vocês vão ter armazenado na cabeça de vocês. Então vamos lá.
Vamos trazer os argumentos aqui justificando o que eu falei. Eu disse que a gente tem que focar na humanização das penas. Eu disse que a gente tem que focar na educação e tem que focar na integração social. Tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, olha aí, ó. As condições desumanas, olha aqui, ó. Ele vai argumentar primeiro isso aqui, ó, humanização das penas. Em primeiro lugar, as condições desumanas prevalentes nas prisões são um dos maiores obstáculos à reabilitação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, muito importante isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque isso passa o quê? Credibilidade na sua redação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ambiente prisional pode ter impactos significativos na saúde física e mental dos detentos, exacerbando problemas existentes e criando novos. Por exemplo, um estudo realizado no sistema prisional brasileiro mostra que a taxa de tuberculose nas prisões é cerca de 40 vezes maior do que na população geral. Meu amigo, se o cara coloca isso numa redação, ele enriquece a redação. Ele colocou um dados da OMS dizendo que a galera que fica preso tem maior probabilidade de criar problemas fisicamente e mentalmente. Fere os princípios dos direitos humanos? Sim. Ainda colocou outro exemplo. Ó. Um estudo realizado no sistema prisional brasileiro mostra que a taxa de tuberculose nas prisões é cerca de 40 vezes maior do que na população geral. Tá vendo? Reflexo direto de quê? Superlotação. Olha aí, ó. Onde ele falou que a superlotação é o quê? É um problema. Olha aqui, ó. Ele falou que superlotação é um problema. Lá na introdução. E da falta de quê? Saneamento básico. Outro problema, ó. Condições degradantes. Que ele colocou lá na introdução. Então, apresentou dados. Fica até bom de ler a redação. Você passa credibilidade, você mostra que o candidato ele conhece. A humanização do cumprimento das penas, oferecendo condições adequadas de vida e acesso a cuidados de saúde, é um passo crucial para iniciar a mudança. Muito bom. Trouxe argumentos. Realmente, todos esses problemas, colega, mexem para a gente tentar melhorar as condições humanas, que é justamente o que você colocou lá na sua introdução. Humanização. Humanização. Continuando. Olha esses termos, ó. Além disso, ele colocou em primeiro lugar, porque ele vai primeiro falar das condições humanas. Terminou, ele colocou. Além disso, no próximo parágrafo, ó. A educação dentro das prisões surge como um elemento transformador. Aqui ele já vai falar de quê, ó? Educação. Segundo ponto que ele disse que tem que ser melhorado. Melhorado, né? O segundo ponto que a gente tem que focar. A educação dentro das prisões surge como um elemento transformador. Ponto. Dados do Departamento de Educação dos Estados Unidos indicam que detentos que participam de programas educacionais têm 43% menos chances de reincidir. Professor, eu não sei a porcentagem correta, eu sou obrigado a saber? Não, você poderia ter escrito assim. Olha aí. Você poderia simplesmente ter dito assim: a educação dentro das prisões surge como um elemento transformador. Você poderia ter colocado o seguinte: detentos que participam de programas educacionais têm menos chances de reincidir. Pronto. Porque assim, na hora você não vai lembrar. Entendeu? Antes da prova, da redação, é importante você saber esses dados. Mas na hora da prova, você sabe ali, você tem um norte. Você diz, pô, eu já vi um dado que os detentos que participam de programas têm menos chance de reincidir. É isso, esse dado que fica na cabeça. Essa informação que fica na cabeça.
Aí você coloca ela. Porque não tem condição de você decorar a porcentagem, às vezes o número certo. Então você pode colocar ali um norte, entendeu? Já vai te ajudar. Mas vamos continuar. Um exemplo inspirador vem da Noruega, onde o sistema prisional enfoca a educação e a reabilitação, resultando em uma das taxas de reincidência mais baixas do mundo, cerca de 20% contra a média global, que se aproxima de 50%. Olha aí, ó. As taxas de reincidência, pessoal, ou seja, as pessoas que saem da prisão e voltam a cometer crimes, a média global é de 50%. Ele citou um país que aplica educação na reabilitação, ele foca muito na educação, e a taxa de reincidência, ou seja, as pessoas que voltam a reincidir, é a mais baixa do mundo, ou seja, cerca de 20% dos presos que saem, eles voltam a cometer crimes, sendo que a média global, a média global é de 50%. Então, o foco na educação é importante, né? Vamos continuando. Mas, professor, não sei. Eu não vou decorar que é 20%, que é 50%. Deixa eu te dizer uma coisa. O importante é o norte. Como assim o norte? Você pode citar. Você pode lembrar da Noruega, por exemplo. Você pode citar que na Noruega, por exemplo, o sistema prisional ele enfoca na educação e lá as taxas de reincidência são menores comparados às taxas de reincidência na média global. Pronto, você pode ter colocado isso. Precisa decorar e colocar o dado, tá bom? Vamos lá. A adoção de programas de formação profissional e educação formal dentro das prisões pode, portanto, olha aqui a importância que ele colocou. Ele colocou o quê? Conjunções conclusivas, ó, entre vírgulas. É importante, porque você já vai ganhar ponto. Quando você utiliza as conjunções, você vai ganhar ponto no aspecto de coesão e coerência, tá? Pode, portanto, significar um caminho viável para a reintegração social. Então, resumindo, ele falou que é importante a educação. Citou exemplos da Noruega, que é um país que aplica educação, e lá a média de reincidência é bem menor comparada aos outros países, a média global. Pronto, essa é a importância que você. Esse é a informação importante que você tem que saber. Continuando. Rapaz, o cabo é bom, o cara utiliza até porcentagem. Tema da aula: Políticas públicas para a população carcerária do Brasil, desafios e perspectivas para a reinserção social. Mas aí na próxima aula eu trabalho o outro, entendeu? É porque no TD era esse. Só corrigir aí para receber agora. No TD era esse. Aí na hora que ele foi montar o material, ele trocou o tema. Pessoal, me diga uma coisa. Qual o tema que está no TD de vocês? Deixa eu te mostrar. Qual o tema? Só para eu ter noção aqui. Qual é o tema que está no TD de vocês? Está diferente o tema daqui com o TD de vocês? Na próxima eu trabalhar esse tema. Peraí. O tema que está no TD, reforma do sistema penitenciário, um imperativo para a justiça e a reabilitação. O tema que eu estou trabalhando aqui é desafios e perspectivas para a reinserção social, né? Enfim, os temas são o quê? Parecidos, né? Desafio e perspectiva para a reinserção social, Não, mesma coisa. Reforma do sistema, um imperativo para a justiça e reabilitação. Enfim, ele vai falar da reabilitação, que é reinserção social, querendo ou não, é a reinserção social, né? Então, assim, não mudou nada.
do tema, se você escrevesse essa redação, você atenderia com certeza o tema que está em TD de vocês. Foi só um errinho aqui de tema, mas não se preocupem. É a mesma coisa, tá? Graças a Deus. Se o tema fosse de muito diferente, aí a gente poderia trazer esse tema na próxima aula. Porém, acabei de ver aqui, é no mesmo sentido, né? Ó, reforma do sistema. E da reforma do sistema, você vai trabalhar políticas públicas, você vai ter desafios, você vai ter quais são as perspectivas para a questão da reabilitação, da reinserção social, ou seja, a mesma coisa. Tá bom? Então vamos continuar aqui. O colega que escreveu essa redação aqui, o cabo é bom, viu? O cara cita dado de todo jeito. Mas sim, vamos lá. Continuando aí no nosso desenvolvimento. A reintegração dos ex-detentos, né? A reintegração dos ex-detentos na sociedade é, no entanto, olha lá, conjunção o que, professor, aqui, ó, que ele está utilizando? A diversativa, a importância de utilizar essas conjunções, né? Ó, a importância de utilizar essas conjunções. Utilizou conjunção, é ponto que você vai ganhar. Já anota aí. Vamos lá. A reintegração dos ex-detentos na sociedade é. Esse cara parece jornalista, né? No entanto, frequentemente marcada por obstáculos. Vamos lá, ele falou da humanização, falou da educação e agora ele vai falar da integração. Ó. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça do Brasil revela que apenas 30, que é o CNJ, né? Revela que apenas 30% dos ex-detentos conseguem emprego no primeiro ano após a liberação. Olha, o cara que traz uma informação dessa, o cara lê muito, pelo amor de Deus, né? O cara foi procurar um relatório do Conselho Nacional de Justiça. Porém, a gente pode tirar como exemplo de que, professor? Que quanto mais eu tenho esses dados, agora, se cair algum tema parecido na prova de reabilitação, de reinserção, de reforma do sistema penitenciário, você já sabe. Concorda? Uma aula dessa, meu amigo, você vai fazer o quê? Aproveitar os conhecimentos. Nada é perdido, né? Olha aí, ó. Vocês estão sendo beneficiados. Pronto. Então vamos lá. Ele disse que o CNJ diz que apenas 30% dos ex-detentos que saem da cadeia conseguem emprego no primeiro ano após a liberação. Ou seja, se eu tenho 100%, 30% desse aqui consegue o quê? Emprego, o restante não consegue. Ou seja, a taxa é alta das pessoas que não querem empregar pessoas que já foram ex-presidiários. Complica na reintegração? Complica. Isso sublinha a necessidade de quê? Programas de apoio à reintegração, que abordam o quê? As barreiras ao emprego, habitação e saúde mental. Então, o governo, ele já deu a solução. Ele disse que o governo tem que realizar programas de apoio a essa reintegração, que tem que abordar o quê? As barreiras ao emprego, a habitação e a saúde mental. Aí ele ainda colocou um modelo sueco, o homem é bom mesmo. O modelo sueco, por exemplo, inclui parcerias entre o sistema penitenciário e empresas privadas. Opa! Professor, é legal. Vamos ver o que é que o modelo sueco fala. Porque ele quer uma solução. Ó. O modelo sueco, por exemplo, inclui parcerias entre o sistema penitenciário e empresas privadas para facilitar a transição para o mercado de trabalho, demonstrando um caminho promissor para mitigar o estigma do encarceramento e promover uma reintegração efetiva. Então, vamos lá. Ele falou da Noruega, agora ele falou do modelo sueco. Porque a gente está tentando dar um problema, uma solução a... Dar um problema não, dar uma solução ao quê? A reintegração. Ele disse que o CNJ falou que apenas 30% dos ex-detentos conseguem emprego. Aí ele foi
fazer estudos, fazer o quê? Foi no modelo sueco, né? E disse, olha, lá na Suécia, o governo faz parcerias, né? O sistema penitenciário faz parceria com empresas privadas. Sabe para quê? Para convencer os donos a contratar, para facilitar o quê? Transição para o mercado de trabalho. Pode ser um modelo legal? Pode. Ele citou, lógico, para reforçar o que ele falou na introdução. Ele disse que essa facilitação pode ser um caminho promissor para mitigar o quê? O estigma de, porque ele estava preso, não vamos contratar. Então, isso daqui é importante. Então, ele trouxe um parágrafo para cada argumento. Ele defendeu o que ele falou. Ele falou dos problemas na introdução, todo tipo de problema. E depois colocou a tese dele. Foi o que ele colocou. Ele colocou que nós temos que focar na humanização das penas, na educação e na integração. E aí, no desenvolvimento, ele colocou um parágrafo defendendo cada tópico que ele falou. Luiz, ele colocou uma solução? Sim. Isso é ruim? Não. É errado? Não é errado. Você pode até colocar. O pessoal fala, professor, mas, meu amigo, dados como esses aqui são importantes. Importantes. Não necessariamente você vai citar a Suécia, você vai pegar um pouquinho da ideia e colocar na sua redação. Pessoal, confirma aí para mim áudio ok, para a gente poder finalizar aqui nossa redação. Tudo direitinho, né? Voltamos aí, apresentando de novo as imagens. Pronto. Então vamos continuar aqui, depois pedir o Hugo para fazer o corte, tá? Então vamos lá. Em conclusão, a reforma do sistema penitenciário, sustentada por uma abordagem que valorize a humanização, a educação e a reintegração, olha aqui, foi o que ele fez. Ele voltou o que ele tinha colocado, enfatizando, ratificando o que ele colocou já da tese dele. A tese dele, ele disse que para a gente resolver os problemas, essa reforma, a gente tem que focar na humanização, na educação e na integração. E aí, lá na conclusão, ele voltou e falou, olha, em conclusão, portanto, enfim, né, por fim, a reforma do sistema, sustentada por uma abordagem que foca nesses três pontos: humanização, educação e a reintegração, não é apenas uma necessidade ética, mas também uma estratégia eficaz para reduzir a reincidência e promover uma sociedade mais justa e segura. Pronto. Agora ele vai dar sugestões, bem aqui, ó. A implementação de práticas baseadas em evidências, inspiradas em modelos internacionais de sucesso. Olha aí, ele generalizou. Por que ele colocou em práticas e modelos internacionais? Práticas e modelos internacionais. Porque ele falou em quê? Ele falou em quais países aqui? Ele citou dois países. Ele está dando solução, ó. Ele citou a Noruega e citou quem? A Suécia, né? Então ele está dando solução. A implementação de práticas baseadas em evidências, por quê? Porque é um modelo que deu certo em outro país, né? Inspiradas em modelos internacionais de sucesso, ele poderia ter colocado ali, como a Noruega e a Suécia, ele poderia ter falado, né? Pode transformar o sistema penitenciário em um espaço de verdadeira reabilitação. Olha o que foi que ele fez. Ele disse que não vai transformar, ele disse que pode. Pode ser que não dê certo no Brasil. Entendeu? Porque o fato de ter sido adotado lá não quer dizer que vai dar certo aqui. Mas ele disse, ó, ele focou o Estado implemente práticas baseadas em evidências, inspiradas em modelos internacionais de sucesso. E isso pode transformar o sistema penitenciário em um espaço de verdadeira reabilitação, onde o foco se desloca da punição
para a preparação do indivíduo para um retorno produtivo à sociedade. Rapaz, o homem filosofou no final, viu? Ele disse, ó, o modelo internacional baseado em evidências pode transformar o sistema. Pode, não quer dizer que vai. Onde o foco é o quê? Vamos deslocar o foco da punição e vamos colocar o foco na preparação do indivíduo para ele retornar à sociedade. O homem filosofou. Meus amigos, me diga uma coisa, gostaram dessa redação? Será que ela atendeu o tema aqui, ó? Desafios e perspectivas para a reinserção social? Gostaram, né? Pronto. Aprenderam muitas coisas, aprenderam como é que monta a redação de vocês. É um tema com um nível de cobrança altíssimo, que pode realmente cair na prova algo sobre o sistema penitenciário. Então, com essa redação, a gente consegue abrir um leque de muita informação para que vocês possam escrever a redação de vocês. Entendeu? Então, observa aí, ó, bem direitinho aqui, beleza? Só não gostei do que o colega colocou aqui, porque ele colocou assim, ó, por meio de exemplos concretos e dados argumentarei. Não precisa disso aqui. Não é legal você colocar isso na sua redação. Coloque só. A reforma do sistema penitenciário, ela é essencial, porque eu sei que é sua opinião, não precisa você estar citando isso daqui. Foi o único errinho que ele colocou, mas o restante, muito bom. Muito bom. Beleza? Meus amigos, a aula de hoje é isso. Professor Muniz, vocês não vão encontrar uma aula dessa em canto nenhum. E agora eu quero que vocês refaçam a redação de vocês, coloquem a limpo, sentem, escrevam com as suas palavras com base na aula de hoje, sobre o mesmo tema. Tá bom? Um grande abraço para vocês.